Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa live aqui falando sobre os primeiros sintomas da doença de Parkinson. Eu sou paciente diagnosticada com Parkinson em janeiro desse ano e a gente eu convidei, né, o Dr. Amaury para participar conosco. Ele é neurocirurgião, formado em neurocirurgia funcional, que é a cirurgia do Parkinson. Vamos começar falando dos primeiros sintomas, né? Vamos aguardar a entrada do doutor aqui. Eu vou falar a minha visão como paciente e o doutor vai falar sobre a visão médica, né? Como que acontece, o porquê de cada sintoma, né? Vamos aguardar um minutinho que ele está entrando. Quinta, quase. Oi, Ana. Boa noite. Olá, boa noite. Então tá bom. Você falou que você tinha sintomas iniciais relacionados à dor, né? Só que, assim, a dor costuma ser um sintoma tardio na doença de Parkinson. Consegue me ouvir bem agora? Sim, sim. Acho que agora deu certo, né? Deu, aham. A dor costuma ser um sintoma tardio na doença de Parkinson. Então eu não consigo ter 100% de certeza de que a dor que você sentia era um sintoma inicial da doença de Parkinson, tá? Porque quando que acontece dor no paciente com doença de Parkinson? Por conta de uma rigidez prolongada, isso ali costuma causar dor, tá? É claro que existem exceções, tá? A gente nunca vai poder dizer, na medicina nem sempre nem nunca, tá? Então, sim, você pode ter sido uma exceção, que o caso que a dor foi uma apresentação inicial da doença de Parkinson, pode, mas não é o típico isso, tá? A dor não é um sintoma típico inicial da doença de Parkinson, tá bom? Uhum. E o que mais você sentia na época que você consegue se lembrar? Então, eu consigo me lembrar que quando vim morar no apartamento que moro atualmente, a gente costumava fazer caminhadas. E durante a caminhada eu percebia que meu braço direito não movimentava, não tinha aquele movimento involuntário dos braços quando a gente caminha, né? E o meu braço direito não movimentava. Na época eu não sabia, né? Agora sei que provavelmente era alguma coisa relacionada, né? Não, isso sim, daí sim. Essa perda da oscilação dos braços, principalmente de um dos braços, durante a marcha, é um sintoma típico da doença de Parkinson. Ele é um sintoma sutil, bem difícil de perceber. E ele já é um sintoma motor daí. Já é um sintoma relacionado à bradicinesia, tá? Que é de uma fase inicial, realmente, da doença de Parkinson. É bem interessante isso aí que você está falando. E não é raro, tá? Não é raro isso acontecer. Então, para quem está nos assistindo aí, várias pessoas vão ver esse vídeo, são pacientes com doença de Parkinson, são pessoas que querem tirar dúvidas, têm familiares. Então, esse seria, sim, um primeiro sinal para ficar atento. A perda da oscilação de um dos braços durante a marcha é um sintoma característico mesmo da doença de Parkinson, Ana. Você lembra de mais algum outro, sim, que você sentia? O congelamento, né? O congelamento do pé, por exemplo. Eu estou fazendo uma caminhada, dando uma passada e eu não consegui continuar aquela passada, assim, como se meu pé já não soubesse o que fazer, já não fosse involuntário mais o movimento, né? Eu dar aquela parada e eu ter que me situar, né? Me pensar o que eu estou fazendo para continuar a caminhada. Isso acontecia com frequência quando está caminhando, e às vezes dá até uma batida com o pé no chão, né? Mais forte, porque você não que deu uma travadinha assim na perna, né? Sim, é bem legal isso aí que você falou. Então, assim, é muito comum chamar esse congelamento, no termo em inglês, o freezing of gait, ou seja, o congelamento da marcha. É um sintoma motor da doença de Parkinson. Eu não diria que é um sintoma inicial, tá? Mas como eu te falei, existem exceções. Então, pode ser que o congelamento apresente no momento inicial. Em casos atípicos, sim. Não diria que é um sintoma clássico, assim, inicial da doença de Parkinson. Mas, isso aí que você falou é bem interessante, porque é o seguinte, eu costumo explicar isso para os pacientes com doença de Parkinson, é o seguinte: por algum motivo, a doença de Parkinson ela atinge as vias que a gente mais utilizou durante a vida. E quais vias são essas? As vias neurológicas relacionadas à marcha normal, que você anda no automático, vamos dizer assim. Então é por isso que alguns truques que a gente usa
para iniciar a marcha pode ajudar. Por quê? Porque você não usa esse tipo de truque ao longo da vida. E por esse motivo, essas vias estão preservadas. Então, esse passo mais forte que você dá, às vezes bater palma forte, às vezes andar de lado, andar para trás, a pessoa que congelou, se ela dá uns passos para o lado, ela descongela. Então, é bem interessante fazer esse tipo de treinamento e compartilhar esse tipo de informação, porque quem está passando por isso pode usar essa informação ali a seu favor, né? Então, é bem interessante isso aí que você falou. Um outro sintoma, não seria um sintoma mesmo, né? A micrografia, né? Quando você está escrevendo e automaticamente a letra vai ficando pequena e você não consegue controlar. É impressionante, mas você não consegue controlar e ela vai ficando pequena, pequena, pequena até ficar ilegível, né? Então, eu tenho bastante dificuldade. Quando eu vou escrever, eu treino todos os dias, eu tento escrever um pouco para ir me treinando, né? Porque tem que ser, deixou de ser algo involuntário também, né? O movimento. Eu quero escrever uma coisa, eu sei, na minha cabeça está o que eu preciso escrever. Mas eu não preciso pensar no movimento com a mão, não precisaria, né? E agora, com o Parkinson, eu preciso pensar no movimento e tentar manter a letra do tamanho parecido, né? Para ela não ir diminuindo tanto e acabar ficando até ilegível, né? Sim, Ana. Então, a micrografia, sim. A micrografia é um sintoma inicial, é um sintoma bem sutil, tá? E é um sintoma que aparece assim nas fases iniciais mesmo da doença de Parkinson. É interessante que a gente faz no consultório um exame com o papel e caneta, que é a espiral de Arquimedes. E nesse exame da espiral a gente consegue notar também que um lado da espiral começa a agrupar as linhas, e isso aí realmente é característico, tá? Da doença de Parkinson por conta da braquicinesia. A letra começa a ficar pequena. Tá? Às vezes ela começa grande e existe um decremento ali, começa a ficar pequenininha no final da linha. Então, sim, é um sintoma sutil também. Esses exames mais sutis, eles são utilizados justamente para aumentar a sensibilidade que a gente fala, ou seja, para conseguir detectar de forma mais precoce a braquicinesia e a própria rigidez, então sintomas motores. A gente usa esses truques para conseguir diagnosticar de forma mais precoce. Daí é o seguinte, Ana, você já citou alguns sintomas motores aí, como a micrografia, você citou o congelamento da marcha. Só que é interessante que a doença de Parkinson ela tem uma fase antes disso, tá? Chamada fase prodrômica da doença de Parkinson. Então, é a fase que os sintomas motores ainda não se manifestaram, mas o paciente já tem sintomas que são da doença de Parkinson, mas não tem como saber, às vezes, de que é da doença de Parkinson. Por exemplo, constipação. Tá? Constipação, ela está presente na fase prodrômica, ou seja, não é um sintoma motor da marcha, nem lentidão dos movimentos, nem rigidez, mas é um sintoma inicial, né, da fase prodrômica. Então, alterações do sono, que é o distúrbio comportamental do sono REM, que são os sonhos vívidos, da soco do sonho, da grito, sonhos vívidos. Então, é o sintoma inicial, aliás, a fase prodrômica. E também um sintoma que ficou bem famoso depois da pandemia, que é a hiposmia, né? Que é diminuir assim, a capacidade de distinguir os cheiros. Tá? Então, isso também seria. Só que não significa, se você tem um distúrbio comportamental do sono REM, que você necessariamente vai ter doença de Parkinson. Não é isso. Tá? Já foram tentados em... Exato. É uma questão da evolução que a gente percebe de que os pacientes que depois, no futuro, vão fechar critério, esses pacientes no passado, a gente sabe que na fase prodrômica ele pode, às vezes não, tá? Mas ele pode apresentar esses sintomas da fase prodrômica. E uma vez iniciada a fase inicial, propriamente dita, da doença de Parkinson, onde os sintomas motores vão se manifestar, os sintomas mais sutis que aparecem são esses que você falou aí. O braço começa a perder a oscilação durante a marcha. A micrografia são sintomas iniciais. Tá? Eu não sei se você teve também, mas um tremor no queixo, ou então no braço, um tremor bem
discreto, leve, tá? O que mais que você teve na época lá, que você consegue se lembrar? Eu percebi, as pessoas que convivem comigo perceberam o tom de voz mais baixo, né? Uma voz mais rouca e mais baixa, né? Isso é também um Exato. sintoma, né? É um sintoma da fase inicial, sim. Outro sintoma que talvez você tenha apresentado na época é uma redução da expressão facial. Isso, é chamada poker face, né? Exatamente. Então, também é um sintoma motor da fase inicial, que é sutil também de perceber. Tá? Uhum. E depois desses sintomas que você citou, o paciente entra daí numa fase franca dos sintomas motores da doença de Parkinson, né? Uhum. E aí sim vai fechar aqueles sintomas que a gente chama de sintomas cardinais, são os sintomas principais da doença de Parkinson, que a gente pode falar já já. Você consegue se lembrar de mais algum outro sintoma assim, inicial que você teve? Eu tive, pouco antes de fechar o meu diagnóstico, né, de receber o diagnóstico, eu tive algumas situações de perda de equilíbrio, né? Então, hipotensão com perda de equilíbrio, tá sentada e eu levantar e começar a pender para um lado, que é justamente o meu lado direito, que é o lado que está inicialmente comprometido, né? E cheguei a quebrar o dedinho do pé, bati com a cabeça na parede. E na época eu fui tratar isso como achando que de repente fui no otorrino, né? Achando que poderia estar com labirintite, né? No caso não era. Exato. Então, aí já são sintomas dessa fase motora que eu falei. Já não são mais sintomas iniciais. Aí já eu passo já com sua fase, com seus sintomas motores já se manifestando, né? Então, quais são esses sintomas assim, cardinais da doença de Parkinson? O primeiro, o principal e obrigatório é a bradicinesia, que significa a lentidão dos movimentos. Tá? Então, no consultório a gente consegue examinar o paciente, existe uma série de testes que a gente faz, que a gente consegue detectar que o paciente tem uma lentidão dos movimentos. Tá? Uhum. E se essa lentidão ela é assimétrica, ou seja, é mais de um lado do que de outro, isso reforça a possibilidade de ter a doença de Parkinson. Tá? E não basta só a lentidão dos movimentos, tem que ter a bradicinesia mais um. E qual é esse outro mais um? Pode ser o tremor, e o tremor também tem características típicas da doença de Parkinson, não é qualquer tremor, e a doença que mais se confunde nesse momento com a doença de Parkinson é o tremor essencial, que ele é muito comum, o tremor essencial. Então é por isso que a gente reforça bastante, assim, nem todo tremor é Parkinson, nem todo tremor é Parkinson, porque o tremor essencial é muito mais comum que a doença de Parkinson. E eu disse bradicinesia mais um. Esse um pode ser o tremor, pode ser a rigidez, tá? E a rigidez também, o seu médico precisa te examinar para determinar se existe a rigidez ou não, tá? A rigidez é o braço ficar duro, ou a perna também ficar mais dura, vamos dizer assim, para simplificar a linguagem. Existe uma forma de examinar isso. E esse mais um pode ser também a instabilidade postural, que é o que você está citando aí. Essa questão, vamos simplificar a linguagem e dizer que é um desequilíbrio. Tá? Uma dificuldade de manter o equilíbrio na posição ereta seria a instabilidade postural, só que este costuma também ser mais tardio. A instabilidade postural. Tardio que a gente fala não é nos primeiros anos ali da doença de Parkinson, já é quando o paciente tem já alguns anos de doença já estabelecida. Então são esses os sintomas cardinais, que seriam os clássicos, mas não são os sintomas iniciais. Às vezes, esses outros que a gente comentou no início, eles vêm um pouquinho antes, eles se apresentam antes e futuramente o paciente vai abrir os sintomas cardinais. Você teve os sintomas cardinais? Você se identificou, Ana, com o que eu falei aqui? Sim, sim. Eu tive constipação, né?
Eu tive também algo que a gente não comentou aqui, que é a depressão, né? Ansiedade, depressão, que também é um sintoma, né? E é muito comum nos pacientes, Sim. inclusive depois, né? Depois que recebe o diagnóstico, né? Que tem todo aquele luto, né? A aceitação, enfim. E é bem importante, né? Acho que a maioria, inclusive, faz tratamento terapêutico, né? Com terapia, enfim, porque é bem importante se manter emocionalmente sadio, né? Exato, é muito importante. A depressão ela pode acontecer em qualquer fase da doença de Parkinson, tanto na fase inicial quanto na fase mais tardia. Agora, aqueles sintomas psiquiátricos, de confusão mental, às vezes de um pensamento mais desorganizado, isso aí é em fase bem tardia dentro da doença de Parkinson e tem pacientes que não vão experimentar esse tipo de sintoma, tá? Mas é importante dizer que o Parkinson, ele existe N sintomas que podem acontecer. A gente divide em sintomas motores e não motores. Então, o Parkinson ele não é só um tratamento para os sintomas motores. A gente tem que entender o paciente como um todo, de que existem também sintomas não motores que precisam ser tratados. Você já citou vários deles. A própria dor, esses sintomas de depressão, eles precisam também ser tratados, o transtorno do sono. Tudo isso são sintomas não motores que se apresentam na doença de Parkinson e que precisam ser falados. É importante conhecer, porque para um bom diagnóstico, um bom tratamento, a gente tem que saber do que a gente está falando. Tá? A gente precisa conhecer esse objeto para a gente dominar ele. Então, a gente precisa falar dos sintomas, a gente precisa conhecê-los para a gente poder ter um bom diagnóstico e um bom tratamento. E não deixá-los de lado, porque são importantes esse tratamento. Sim, acho que a maioria das pessoas como eu, né, no começo, Parkinson para mim era apenas um tremor de mão, né? Era o que eu imaginava. Só treme a mão, só que aí quando eu me vi nessa situação, eu vi que não é bem isso, né? Que o tremor da mão é o menor dos problemas, digamos assim, né? Existem outras situações, outros sintomas que preocupam mais, que deixam a gente mais debilitado, né? A gente falando de profissional ali que de repente vai fazer um tratamento conjunto, né, psicóloga, eu posso citar também a fonoaudióloga, né? Eu tenho bastante problema de deglutição, inclusive de travar quando eu estou falando. Às vezes eu estou falando e dá aquela engasgada, eu tenho que também me concentrar para continuar falando, e a deglutição, né? Isso tem um trabalho bem puxadinho também com a fono para ir tratando esse sintoma. E isso também é um sintoma motor, porque a deglutição, a gente usa os músculos da garganta, vamos dizer assim, que é da laringe e da faringe, para deglutir. Então, é um sintoma motor. E daí, esse treinamento com a fono é extremamente importante. Então, na doença de Parkinson, isso vai ser repetido N vezes, de que é um tratamento com vários profissionais. Cada profissional tem a sua importância. Então, o tratamento com a fono, com o físio, porque a atividade física, a gente sempre tem que passar essa mensagem que a atividade física de todas as modalidades de tratamento, é a única que consegue retardar a progressão da doença. Então, tem o neurologista, tem o neurocirurgião, tem o psicólogo. Então, assim, tem vários profissionais que vão, e vários que eu esqueci aqui de falar agora. Então, assim, tem vários profissionais que vão cuidar do paciente, todos eles são importantes para o tratamento ficar pleno, para ter um bom tratamento da doença de Parkinson. Eu vou fazer uma propaganda agora, né, sobre a associação, né? Temos a Associação Viva Parkinson, né, que reúne os portadores da doença e familiares, né, que dá um apoio bem legal. Inclusive ali tem fonoaudióloga que faz um tratamento, faz um trabalho voluntário e que faz uma chamada de vídeo toda segunda-feira e o pessoal participa fazendo atividades, né, fazendo exercícios para voz, que é bem legal, para quem quiser participar, né, o pessoal que está dentro do Parkinson ali, envolvido nessa situação, né, e um profissional também que a gente pode mencionar é nutricionista, né, doutor? Dá para fazer umas dietas aí que vão melhorar bastante a questão da constipação, até das cólicas, né? Exatamente.
Então, assim, eu esqueci de mencionar a nutricionista e provavelmente terapia ocupacional. Então, tem vários profissionais aqui que podem ser citados, tá? Não vou conseguir me lembrar de todos. Mas é muito importante que o tratamento seja multidisciplinar, tá? Ou seja, vários profissionais todos trabalhando juntos para melhora da qualidade de vida daquele paciente. E assim, a gente tem que passar uma mensagem positiva também, de que a gente está falando dos sintomas iniciais e tal, mas assim, a mensagem tem que ser positiva de que, primeiro, evitar se comparar, o objetivo não é esse. Então, assim, se comparar nunca é bom, tá? A gente também tem que viver o presente, que eu falo. Viva o hoje, não fica pensando no futuro. E todo mundo tem que fazer isso, tá? Porque a gente não sabe como que vai ser no futuro. Eu posso não estar aqui, então o médico que está cuidando de você pode não estar lá para ver você no futuro, ou seja, não adianta ficar com pensamento negativo e tal. Então, assim, vivam hoje, entenda o que está acontecendo contigo para você otimizar o seu tratamento. Tá? Então, assim, isso que você citou, as atividades em grupo, em especial o grupo Viva Parkinson, que eu já conhecia as atividades, esse é um grupo incrível. A gente pode dizer até que faz parte do tratamento dos pacientes, aquelas atividades em grupo, são atividades que envolvem N modalidades, desde exercício físico, alongamento, atividades lúdicas. Então, assim, isso é extremamente importante. Talvez o mais importante é esse senso de comunidade e saber que você não está sozinho, saber que existem outras pessoas que convivem com o mesmo problema que você e que existe solução e que você vê outras pessoas bem, outras pessoas felizes, outras pessoas dançando e que o mundo, ele continua, né? Ele continua, a vida continua, como diz o ditado, né? Você precisa se adaptar agora à situação nova e ser feliz assim, tá? Não é por isso que a gente tem que passar essa mensagem positiva para as pessoas não se deixarem abater por conta de um diagnóstico. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson não é uma sentença de uma vida sem qualidade. E, no fim das contas, o que a gente quer? A gente quer ser feliz e ter uma boa qualidade de vida, não é isso, Ana? Eu acho que essa mensagem é mesmo muito válida. Eu lembro no começo, quando eu descobri a doença, eu corri para o Google, que é o que a gente faz de errado, né, no caso. Fui lá ver sintomas, ver se era mesmo isso, porque não acreditei no médico, né? Eu fui lá ser minha médica, e aí você só vê coisas negativas, né? E ali eu pensei, putz, minha vida acabou, eu tenho 44 anos, agora vou ficar dependente, vou cair numa cama. Nossa, isso tudo está muito longe, talvez nem aconteça, porque eu não sei o amanhã, né? Então, assim, a gente pode transformar a nossa vida, aceitar, né? Aceitar algumas limitações eu já tenho, não consigo ser rápida como eu era antes, mas, cara, isso é super tranquilo de aceitar. Eu aceitar que agora estou diferente, mas que eu não tenho uma doença que me limite tanto assim de viver a minha vida, de aproveitar, de estar com pessoas, né? O grupo ali da Viva Parkinson é ótimo nessa questão de socialização, porque a gente acaba ficando meio antissocial, né? A gente fica com uma vergonha lá no começo, né? Aquela vergonha que todo mundo vai perceber, todo mundo vai ver minha mão tremendo, a gente fica com vergonha e com do que as pessoas vão pensar, elas vão me julgar, elas vão achar que, sei lá, que eu sou uma pessoa drogada, que estou em abstinência, ou que eu estou bêbada porque eu ando né, me balançando e tal. Besteiras, né? Besteiras porque, assim, cara, vamos viver a vida. Cada um viver a vida e viver o hoje, aproveitar o hoje. Às vezes a gente deixa de aproveitar coisas maravilhosas de família, de trabalho, pensando no amanhã que talvez, né, só Deus sabe se realmente vai acontecer, né? Exatamente. Então, nossa live sobre os primeiros sintomas da doença de Parkinson, né? A gente citou vários deles aqui. E daí eu poderia até deixar essa mensagem, assim, de que a atividade no grupo, ela é importantíssima. Então, nos primeiros sintomas ali, o paciente acabou de receber o diagnóstico, eu deixo a recomendação, procure o grupo,
esse apoio, o apoio social, o apoio familiar, ele é importantíssimo. Tá? Envolver a família também, né? Envolver a família nesse Envolver diagnóstico. a família, exatamente. E eu já percebi rapidamente como o grupo Viva Paxo, ele tem assim, os braços abertos para receber os pacientes, os familiares e todas as pessoas que trabalham também com pacientes com doença de Paxo. Então, assim, deixamos aqui essa mensagem de que o grupo Viva Paxo, ele está presente, ele está à disposição. Nós nos conhecemos em uma das atividades do grupo, não foi, Ana? Foi. Então, assim, deixamos essa mensagem aí. Só mencionar o nome da Margit, né? Margit é a presidente lá da associação, uma pessoa excepcional também, uma profissional de educação física, ela que aplica as atividades lá nos encontros, né? Os encontros acontecem ali na FURB, e é isso, né? Vamos tentar passar a informação adiante para que mais pessoas, né, saibam, entendam sobre a doença, que mais diagnósticos aconteçam mais cedo, né, para a pessoa ter mais tempo de vida, que ela possa retardar a progressão da doença, né? O intuito desses vídeos do canal e tudo, é que as pessoas que descubram a doença, que vão na internet, como eu fiz, procurar alguma coisa, que tenha lá um material, que eu senti falta disso, né? Eu acho super importante a gente fazer, a gente falar sobre isso, né? Acabar com esse preconceito, essa vergonha, a gente tem que falar sobre, né? Perfeito, Ana. Será que no chat aqui alguém deixou alguma pergunta para a gente? Vamos dar uma olhada? Estou passando aqui. Vamos ver. Até agora nenhuma pergunta. Várias pessoas entrando. Um comentário da Cris L. Reif. Minha mãe sofre muito com insônia, doutor. Ela já receitou de tudo. Então, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o transtorno comportamental do sono REM, que é característico da doença de Parkinson, né? A insônia também pode se apresentar, precisa de tratamento específico. Nem sempre é remédio, tá, Cris? Existe um negócio chamado higiene do sono, que é motivo até de uma outra live, de uma apresentação à parte, mas o tópico número 1 para a melhora do sono é a higiene do sono, pesquisa na internet ali. É bem interessante isso aí. Resumindo para vocês, dormir e acordar no mesmo horário. Assim que acordar, ver bastante luz, a luz do dia. Então, café da manhã na varanda ou então na janela, bastante luz. E à noite o contrário, tira todas as luzes, tira celular, tira computador à noite e tira as bebidas estimulantes. Resumindo, é isso aí. Costuma resolver o problema do sono. É super importante, né, para os pacientes, é a rotina, né? A gente tomar o medicamento sempre no mesmo horário, né? A gente dormir no mesmo horário, a gente fazer atividade física no mesmo horário, isso é bem importante, é uma rotina para o paciente. Cris comentou de novo. Grupo que deu esperanças à minha mãe. Gratidão enorme ao grupo Viva Parkinson. Que mensagem legal essa da Cris, né? Eu conheci o grupo e já vi a importância, o tamanho da importância dele, Cris. Eu entendo o que você está falando. A Gília Cádiz, live muito importante, parabéns pela iniciativa de ambos. Leide, muito bom saber sobre a doença. Oi, diga, Ana. A Cris colocou uma outra pergunta ali sobre se existe alguma suplementação que o senhor indicaria para os pacientes. Para pacientes com doença de Parkinson? Assim, não existe uma suplementação indicada de uma forma geral. Não existe. Tá? Cada caso tem que ser avaliado de forma específica daí. Então, precisa de uma avaliação tanto de um nutricionista quanto do seu médico neurologista. Precisa uma avaliação nutricional, fazer uma avaliação nutricional do paciente, ver se existe alguma carência de vitaminas. Então, assim, não existe uma recomendação geral, não. É sempre um tratamento específico e voltado para aquele paciente, tá, Cris? A Leide comentou... O tratamento também ele é muito individualizado, né? Não é um medicamento que faz bem para mim, que às vezes faz bem para outra pessoa, né? É muito comum, Sim. Inclusive ali no grupo do Parkinson, a pessoa começa a tomar um medicamento, o medicamento não faz efeito, aí eles
a gente acaba trocando o medicamento ali. Ah, alguém tem receita para usar tal medicamento? Eu tenho aqui algumas caixas. A gente faz um escambo, digamos assim, ali, porque às vezes a pessoa começa a tomar um medicamento e aquele medicamento não funciona para ela, né? Então, às vezes funciona para mim, não funciona para outra pessoa, né? Deve ser muito individual de cada pessoa, inclusive a dieta, né? Vou mudar algumas coisas na minha dieta. Às vezes para mim funciona, para outra pessoa não funciona, né? Exato. A Leide comentou, muito bom saber sobre a doença, parabéns pela apresentação de ambos. Dulce Ribeiro, informação de qualidade nunca é demais, parabéns pela iniciativa. E ótima iniciativa, informações muito importantes até para a família acompanhar o paciente, a Cici falou. Então, assim, eu acho que eu li todos os comentários até agora. Eu já vou aproveitar, né? A gente já vai finalizando. Agradecer ao doutor pela disponibilidade, né? Sem palavras, assim, uma gratidão eterna. Obrigado pela disponibilidade, pela generosidade, né? De, inclusive, as pessoas falaram assim, meu Deus, você foi convidar ele? Eu falei, não, foi ele que me convidou. Tipo, maravilhoso, assim. Eu talvez não teria nem coragem de lhe convidar. E gostei muito, estou gostando muito das nossas trocas, assim. Inclusive, vou marcar uma consulta para a gente conversar mais. Para não tomar seu tempo de graça, assim, o tempo todo. Não, imagina, não pense assim não, Ana. Assim, ó, é uma satisfação muito grande, tá? Eu mencionei para a gente fazer um vídeo juntos porque eu tenho essa iniciativa de partir para o digital e eu vi que você também, e a gente fala sobre o mesmo tema, então era uma coisa meio óbvia, assim, que a gente tinha que gravar um vídeo. E a gente vai gravar outras vezes, eu estou sempre à disposição, tá bom? Para tirar dúvidas. Às vezes posso ter, como hoje, uma dificuldade técnica aqui e ali, a gente ainda está pegando jeito, né, Ana? Sim. Mas, assim, o mais importante é passar essa mensagem, passar a mensagem positiva, principalmente, de que o diagnóstico da doença de Parkinson não é uma sentença de uma vida limitada, como você falou, tá? A gente já passou a mensagem aqui, esclarecendo quais são os sintomas iniciais, as fases da doença de Parkinson. Eu digo assim, o paciente tem que saber o que ele tem para conseguir tratar bem, tá? Então, assim, a gente divulga bastante informação sobre isso. O nosso foco é que o paciente tenha uma qualidade de vida, tá bom? Passamos a mensagem também de que o tratamento multidisciplinar ele é muito importante. Então, não vai ter só um profissional que vai cuidar desse paciente, tá? O tratamento precisa envolver múltiplos profissionais. Então, eu vou estar sempre à disposição, um prazer imenso, tá? E, em breve, gravamos mais outros temas para esclarecer para os pacientes e para os nossos amigos, colegas e interessados no assunto, tá bom? Sim, com certeza. Muito obrigada, tá? Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.